Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando o programa semanal ABC do Espiritismo. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. O meu pai ainda não retornou às gravações. Cuidando da saúde, o meu avô com 92 para 93 anos, passando uma temporada conosco. Então, por esses e outros motivos, o meu pai ainda não voltou ao estúdio para gravarmos. Mas com muito carinho, com muito amor, aqui nos encontramos. Eu estou em minhas mãos com um exemplar do livro Sinais da Vida. É um livro de minha autoria, o meu mais recente livro, o 8º livro de minha lavra. E este livro, Sinais da Vida, é um livro composto por 66 mensagens, para abrirmos ao acaso, no nosso dia a dia, como por exemplo, capítulo 45, Edificações. Tenha em suas mãos as ferramentas necessárias ao aperfeiçoamento. Chegou o seu momento de edificar-se na seara do bem. O dia de praticar a bondade e a caridade é hoje. Então são frases neste estilo para o nosso dia a dia. E quando você adquire uma obra como esta, você automaticamente está ajudando as obras do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, já que as obras de minha autoria, como as de meu pai, nós doamos os direitos para o CEPAC. Então adquira pela loja virtual, loja.acaminhodaluz.com.br, e o QR Code do livro você está vendo do lado, aqui está o link da loja, aqui está o QR Code da loja, que já vai direto neste livro. Você pode ali adquirir e você pode entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, para mandar sua mensagem pelo WhatsApp 19 997 782794. Hoje nós vamos estudar algumas questões do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º, capítulo 2º, Lei de Adoração. E hoje nós vamos ver o item 5º, politeísmo. A crença nos vários deuses. A crença no Olimpo grego, no Olimpo dos romanos, na cultura dos caldeus, relembrando que os hebreus foi a raça, o povo que nós conhecemos, que primeiro cultuou a ideia do monoteísmo, de um único Deus. Porém, estudando o povo celta, dentre o povo celta, a sua religiosidade, os druidas, nós vamos perceber que já há uma ala dos historiadores, dos escritores, que já aventam, dentre eles, Leon Denis, contemporâneo de Kardec, estudioso da cultura celta, estudioso da cultura druida, assevera que dentre os druidas já acreditava no monoteísmo, até mesmo antes dos hebreus. Então, fato é, não sabemos se foi entre os hebreus, se foi entre os druidas, fato é que surgiu a ideia de um único Deus. Onde? Pouco importa. Quem é o pai da criança? Não importa muito não. Fato é que há milênios nós já temos povos que estudam e consagram o seu culto à divindade, a um único Criador. Porém, hoje nós vamos estudar o politeísmo, a ideia dos vários deuses. A primeira questão de hoje, a 667, pergunta a Kardec: por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas, se é falsa? Resposta: a ideia de um Deus único só podia aparecer como resultado do desenvolvimento mental do homem, incapaz na sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Ele lhe havia dado os atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e uma figura, e desde então, tudo o que lhe aparecia ultrapassar as proporções da inteligência comum
tornava-se para ele uma divindade. Tudo quanto não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural, e disso a acreditar em tantas potências distintas, quantos os efeitos pudesse ver. Não ia mais do que um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos, que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo, sem uma direção superior, e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Interessante a resposta de Allan Kardec, porque nós temos aqui a ideia global de que como a inteligência do homem, em épocas remotas, não era a mesma que tínhamos hoje, então como é que você vai explicar para um povo bárbaro o trovão, os raios, os efeitos da natureza? Como é que você vai explicar para povos que muitos foram cativos, outros não tinham qualquer domínio do seu próprio eu? Como é que você iria explicar a respeito das cheias dos rios, em que a água, ao molhar a terra, preparava-a para uma plantação, ou que a chuva traria um melhor preparo do solo? Não havia inteligência para isso. Então, como não havia inteligência suficiente para explicar os efeitos da natureza, os fenômenos da natureza e o que estava circunscrito ao homem daquela altura, o que aconteceu? Criou-se a ideia dos vários deuses. O deus da fertilidade, não se entendia que a mulher menstruava, não se entendia que a mulher tinha dias no mês que estava propensa à gravidez, não havia conhecimento daquilo. Não havia os estudos que há hoje. Então havia o deus da fertilidade, havia o deus do amor, havia os deuses que faziam com que tivéssemos raios, isto, aquilo deu sol, para o panteão dos romanos, nós temos Júpiter como mais notório e destacado. Para os irmãos gregos, nós temos Zeus. Então nós vamos estudando essas concepções, fomos tendo aqueles homens e aquelas mulheres dotadas de mediunidade. Então imaginavam que alguns deuses tomavam a forma humana. Hoje nós sabemos que a mediunidade, seja de efeito inteligente, seja de efeito físico, mas naquela altura nós não entendíamos nada disso. O Espiritismo nos ensina o que é o sobrenatural. Segundo a definição simples da palavra sobrenatural, o sobrenatural é o natural desconhecido. Então tudo que é desconhecido para mim, e que foge da naturalidade, ele é o sobrenatural. Quando eu passo a estudá-lo, compreendê-lo e até, de certa forma, dominá-lo, como é o caso, por exemplo, de alguns fenômenos da natureza, em que eu dou um sentido para ele, ou mesmo quando é uma mediunidade de efeitos físicos e eu domino aquela mediunidade, naturalmente que de sobrenatural cai por terra e passa a ser um natural, passa a ser uma constante na nossa existência. A crença dos vários deuses, ela é falsa, mas a espiritualidade não interferia no modo que aqueles povos viam essa crença por uma falta de uma linguagem superior, de uma linguagem que pudesse dar um sentido mais exato, maior, mais profundo a respeito dessa ideia. Uma coisa que me chama muita atenção antes de irmos para a próxima pergunta é que a espiritualidade, mesmo vendo a nossa infantilidade a nível espiritual, estamos em constante transformação, ainda muito apegada ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade,
ao predomínio do meu eu, da minha vontade de ser, da minha forma de pensar. Ainda temos essa maneira, e quando eu falo a gente, quando eu falo nós, é começando por mim e cada qual vai dando o espaço que deseja para determinados assuntos. A espiritualidade não nos obriga a pensar da forma certa de um dia para o outro. Levou milênios para que pudéssemos hoje compreender que o raio, que a chuva, que o trovão, que um vulcão em erupção fazem parte da cadeia da natureza. E que não é um castigo de Deus, não é uma punição, não. Muito embora o que eleva determinados fatores climáticos é o próprio homem. Eu vi que neste verão europeu, em algumas regiões da Itália, por exemplo, da península italiana, chegou a dar 45 graus, com sensação térmica de 50. Eu me lembro que, quando eu tinha meus 10 anos, falava Rio 30 graus. Hoje já fala Rio 40 graus, e nós estamos caminhando já para ter 50 graus daqui a pouco. Tudo isso é oriundo do desregramento do homem. E não é um Deus que, olha, vai aumentar a temperatura, vai diminuir a temperatura, vai ter isso, vai ter aquilo. É o próprio comportamento do homem. Há anos eu já estudava isso e hoje continua sendo um tema em pauta da biologia, da ciência, da preocupação dos homens e das mulheres de vulto que preocupa com o planeta Terra, a questão das calotas polares. Vi que alguns meses atrás teve uma calota que se desprendeu e ela tinha o tamanho de 5 cidades de Paris. O tamanho dela. Então, está havendo muitas modificações climáticas. Aqui na nossa floresta também, na Amazônia, nós temos ouvido, olha, por dia, por semana, por mês, por ano, é desmatado não sei quantos campos de futebol. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque a natureza, ela depende dos caminhos que nós damos para ela. E nós queremos naturalmente viver num mundo agradável, num mundo ameno, num mundo sem tantas disparidades climáticas. No inverno está menos 10, menos 5, 0 graus, como é a questão de muitas regiões da Europa. E no calor dá 30, 40 graus. Não há corpo humano que suporte determinadas alturas do ano dar negativo e determinadas alturas do ano ter uma explosão térmica. O nosso corpo é uma ferramenta. Milhares de idosos no verão europeu morrem, porque não suportam as altas temperaturas. Como muitas pessoas também na Europa morrem no frio. Eu vi que o preço da energia em Portugal é elevado, então nem todo mundo consegue ter uma casa aquecida. E tem muitas regiões de Portugal que é extremamente fria. E a pessoa passa frio dentro da própria casa, tem que ficar com 1, 2, 3 agasalhos, 2, 3 cobertores, e mesmo assim, para tomar um banho é difícil, para trocar de roupa é difícil, para quem cuida de idoso é difícil. Então nós sabemos que a realidade ali é diferente e o Brasil está caminhando para essas divergências também climáticas que nós não tínhamos. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa ABC do Espiritismo. Então nós vamos dar continuidade a respeito do politeísmo, são apenas 2 perguntas, já vimos a primeira, e agora nós vamos ver a segunda, que é acompanhada de um comentário de Allan Kardec. Questão 668. Os fenômenos espíritas, sendo produzidos desde todos os tempos e conhecidos desde as primeiras eras do mundo, não podem ter contribuído para a crença da pluralidade dos deuses? Resposta: sem dúvida, porque para os homens que chamavam Deus a tudo que era sobre-humano, os espíritos pareciam deuses. E também, por isso, quando um homem se distinguia entre os demais pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não podia compreender, faziam dele um deus e lhe rendiam culto após a morte. Então,
Como, em termos de moralidade, o planeta Terra, tanto no primitivismo quanto nas expiações e nas provas, que é o período atual que atravessamos, o padrão moral é baixo e o padrão intelectual da maioria também não é tão elevado, todas as vezes que aparecia pessoas de vulto, com grande inteligência, médiuns, que explicavam, não tem aquele ditado que diz, em terra de cego quem tem um olho é rei? Então a pessoa não entende muito, aparece um que fala bem, um que demonstra ter conhecimento e dá determinada explicação, pronto. Para muitos já era um Deus vivo, para muitos era seguido após a sua morte. Tudo isso tem fundamento nas épocas primitivas, nós não podemos analisar apenas como um atraso, não. Muitas dessas pessoas vieram como médiuns, desempenhando grandes papéis junto de comunidades que não tinham qualquer equilíbrio. Analisemos, se hoje é difícil nós dirigirmos uma nação esclarecida, imagina dirigirmos uma população que não havia informação, não havia nada. Muitos poderão dizer, mas é mais fácil você cuidar de um povo que não tem conhecimento porque não tem discernimento. Depende. Uma coisa é não ter discernimento intelectual apenas. Naquela altura não tinha discernimento intelectual e moral. Beiravam a animalidade. Nós não estamos falando, uma coisa é hoje, em pleno século XXI, um povo sem intelecto, é uma coisa. Há leis, há princípios. Se a pessoa não tem uma base, tem alguém que tenha, da família, do trabalho, que vai ajudar na sociedade. Naquela época, você olhava para um lado, não tinha em quem se apoiar. Se olhava para o outro, não tinha em quem se apoiar. É outra época. Não podemos comparar uma época pegando como base a outra. Nós precisaríamos retornar no tempo, fazer uma viagem no tempo, fazer uma reflexão no tempo, para podermos ter uma vaga ideia de como é que é um planeta nos moldes do primitivismo. Por primitivismo, eu entendo primeiro, e não como eram os nossos desenhos, aqueles homens pegando aqueles paus enormes, dando a cabeça da mulher, arrastando para a caverna. A gente também teve essa época também, mas eu não estou falando de uma época tão recuada assim. Eu estou falando de antes do advento do Cristo, que já havia leitura, já havia o mínimo de conhecimento, já tivemos vários filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, tivemos Tales de Mileto, tivemos os filósofos helênicos, tivemos os sacerdotes, sumos sacerdotes e iniciados no Antigo Egito, já tivemos grandes povos como culturas que vieram em tempos remotos, na Índia, por exemplo, a cultura da pluralidade das existências, que nós denominamos como a reencarnação, na Índia, por exemplo, um povo maciçamente reencarnacionista, a China, já compreendendo a medicina, a China desenvolveu a pólvora, a nossa macarronada, que cultuamos tanto pelo braço italiano que nós temos da nossa descendência, a massa foi desenvolvida ou criada na China e aprimorada na Itália, mas é uma invenção chinesa. Então, na China nós tivemos grande contributo. Até hoje, a contribuição que eles têm dominando o nosso corpo com o uso de determinadas ervas, com o uso de determinados equipamentos, nós vemos que é um povo que tem uma durabilidade de vida elevado, hoje diminuindo um pouco pelas altas horas que trabalham por dia, por semana, por mês, de forma até desumana. E agora nós vamos ver um pouquinho o comentário de Allan Kardec alusivo a esta resposta da espiritualidade. A palavra Deus tinha entre os antigos uma acepção muito extensa. Não era como em nossos dias, uma designação do Senhor da natureza, mas uma qualificação genérica de todos os seres não pertencentes às condições humanas. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agem como forças da natureza, eles o chamam deuses, como nós o chamamos espíritos.
uma simples questão de palavras, com a diferença de que em sua ignorância, entretida deliberadamente pelos que tinham interesse em mantê-la, elevaram templos e altares lucrativos a esses seres, enquanto para nós eles não passam de criaturas, nossos semelhantes, mais ou menos perfeitos, despojadas de seu envoltório terreno. Se estudarmos com atenção os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldade todos os que caracterizam os nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que exercem no tocante às coisas terrenas. O cristianismo, vindo aclarar o mundo com a sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na própria natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a que realmente pertence. Quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou, sob diversos nomes, segundo os povos e suas manifestações, que jamais cessaram, foram diversamente interpretados e frequentemente exploradas, sob o domínio do mistério. Enquanto a religião as considerava como fenômenos miraculosos, os incrédulos as tomaram por charlatanice. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos à plena luz, o Espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Valiosíssimo apontamento de Allan Kardec. Os comentários de Allan Kardec são profundos. Aqui nós podemos vê-lo sob vários ângulos. O primeiro, quando ele já inicia o seu comentário, nos dizendo, por exemplo, que a palavra Deus ou deuses não tinham a mesma significação que tem hoje. Para eles, deuses e Deus era muito parecido com o que hoje nós chamamos de espíritos. Olha que interessante. Eles já acreditavam nos espíritos, mas pela precariedade ou pela má tradução no decorrer do tempo, eles compreendiam deuses como os espíritos. Então nós vamos ver nas paredes, nos hierógrafos, nos desenhos, por exemplo, da Babilônia, dentre o povo caldeu. Ou nós vamos ver na cultura egípcia, nas pirâmides, nos sarcófagos, nos processos de mumificação, aqueles desenhos que eram todos simbologias ritualísticas de verdadeiras adorações que hoje o tempo já fez com que perdêssemos o seu real entendimento, por mais que há um estudo de línguas antigas. Ali já há a crença nos vários espíritos. Então convencionou o politeísmo. Muito do politeísmo do passado é diferente da compreensão do politeísmo que temos hoje. Porque se eu acredito no politeísmo, a ideia dos vários deuses, da forma que eu entendo os vários deuses hoje, ela não existe. Agora, se eu dizer que na criação divina, os gregos, por exemplo, eles tinham uma determinação demiurgo. Demiurgo era uma categoria de deuses abaixo do deus principal. O demiurgo é uma ideia válida. O que é um Cristo planetário? André Luiz, em termos modernos, palavras bonitas, nos colocou no livro Evolução em Dois Mundos que Jesus é o co-criador maior da Terra. No caso, nós somos os co-criadores menores. Minha esposa, por exemplo, deu à luz, com a participação minha. Ela foi uma co-criadora menor, dando a oportunidade de um espírito criado por Deus, tendo a minha genética, a genética dela e a vontade divina, de ter uma reencarnação nova. Co-criador menor. Jesus é um co-criador maior. Enquanto nós damos à luz a uma criança, Jesus deu à luz a um novo planeta. A matéria-prima, quem forneceu foi Deus.
Mas Jesus não deixou de ser um Deus em miniatura. Compreendamos bem o sentido de Deus. Compreendamos bem o sentido de demiurgo, que a cultura grega passada acreditava e que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos fala do co-criador maior. Então nós vemos que esta questão de palavras, ela remonta ao passado e ela nos deixa ali um material cuja a perspicácia e o entendimento abre um caminho filosófico que nós ficaríamos aqui programas e mais programas. Hoje, por exemplo, num programa de aproximadamente 28 minutos, 27 minutos, nós estudamos apenas duas questões. E muito mais coisas eu poderia dizer, que pela ausência de tempo, pela falta de tempo, eu não pude avançar, mas que eu deixo esse material para que cada um de nós leiamos novamente, estudemos novamente, porque já tem aí um grande contributo para o nosso entendimento, para a nossa compreensão e também para o nosso aprofundamento a respeito de assuntos básicos, como é, por exemplo, a crença no único Deus. Deus é uma categoria insondável, que não chegaremos até Ele, poderemos nos tornar um espírito puro, não um espírito como é Deus. Estamos terminando mais um programa semanal ABC do Espiritismo. Agradeço a TV Mundo Maior, agradeço a TV A Caminho da Luz e a você que me acompanha. Até o próximo programa.